Obrigada. Então, como a monitora já falou, esse é o nosso título e eu vou começar então. Começando pelo sumário, a gente vai iniciar a apresentação com a introdução, passando pelos objetivos, metodologia, fundamentação teórica, implicações pedagógicas e, por último, os agradecimentos. Então, a nossa introdução, nossa pesquisa foi sobre o papel da atenção no aprendizado, e com isso as abordagens de ensino que contemplam estratégias para captar, manter e desenvolver essa atenção. Nosso objetivo geral é compreender a interação entre práticas multissensoriais e atenção, e os objetivos específicos é entender o desenvolvimento de habilidades cognitivas conforme o resultado da interação do objetivo específico, do objetivo geral, desculpa. E aí, a partir disso, a gente vai buscar o efeito do desenvolvimento de habilidades cognitivas na aquisição de segunda língua especificamente. Nossa metodologia é uma pesquisa qualitativa e exploratória. A gente fez um levantamento bibliográfico e é uma pesquisa que ainda está em fase experimental. Ainda esse que é um primeiro momento da nossa pesquisa, a gente vai melhorar ela a partir daqui, né? Ainda tem coisas a ser feitas. Nas fundamentações teórica, a gente trouxe 3 conceitos fundantes. O primeiro é o conceito de atenção, o segundo é a abordagem multissensorial, e, por último, conhecimento declarativo e procedural. Então, a atenção, a gente trouxe o conceito pelo Schmidt, que fala que a atenção não é um fenômeno unitário, ele é um mecanismo com várias características próprias, e a gente trouxe 5. Para começar, a atenção é uma capacidade limitada. Então, a nossa atenção, ela só vai até a um certo ponto, né? Ela não é ilimitada, a gente tem um limite ali da atenção. E o Schmidt traz o Wickens, que é um ator que ele traz o conceito das modalidades, que são 4, visual, auditiva, vocal e manual. E para o Schmidt, para melhorar essa limitação da atenção, você precisa usar mais de uma modalidade. Então, visual auditiva, visual vocal e assim por diante. Ou às vezes 3, ou até todas, num só momento, e isso vai trazer mais atenção do que se usar apenas uma modalidade. Por ela ser uma capacidade limitada, automaticamente ela é uma capacidade seletiva. Ou seja, a gente escolhe, não escolhe, mas a nossa atenção ela vai até um certo ponto, ela vai só para uma coisa, depois para outra. A gente sabe que a gente não consegue prestar atenção em tudo que está ao nosso redor. Então, qualquer atividade que traz atenção, ela interfere com outra. Ele traz um exemplo num dos textos dele, que é numa sala de aula, você está ouvindo o professor, e acontece um barulho fora da sala de aula. Toda a atenção que estava no professor é tirada e vai para fora da aula, né, para aquela situação que está acontecendo ali. Um exemplo mais contemporâneo, que eu estou trazendo, é os celulares dentro da sala de aula também, que tiram essa atenção do professor e põem nos aparelhos eletrônicos, né. Então, por isso, a atenção ela deve ser estrategicamente alocada, ela deve ser botada para melhor retenção de informação, né. Outra característica da atenção, ela é controladora de ação. Com isso, o Schmidt traz 2 conceitos, novice behavior, que é um processamento mais controlado e necessita de mais atenção, e o expert behavior, que é um comportamento que não necessita mais de atenção, ele está bem mais internalizado. Então, um exemplo que eu trago aqui para entender um pouco melhor esses 2 conceitos é o da direção, quando a gente está aprendendo a dirigir, ele ainda é um novice behavior, é um conhecimento novo, ele necessita de muita atenção, então você precisa prestar atenção no acelerador, no freio, na marcha, no volante, na rua, no retrovisor, tudo isso requer muita atenção, né, porque é algo muito perigoso. Então, ele ainda está naquele momento de novice behavior. A partir do momento que ele se torna um expert behavior, você já faz essas coisas na automática, não necessita mais de toda essa atenção em cima das tuas atitudes, né, do teu comportamento. Então, você já faz, mexe no volante, já sabe quando virar, já sabe quando mudar o retrovisor, já sabe quando frear, no automático. A partir disso, ela também é reguladora de acesso à consciência. Então, apenas as ideias que são mais fortemente ativadas, elas entram na consciência. E as ideias que não são inconscientes, que são conscientes, elas não têm muita influência na atenção. Então, é mais bem parecido com novice behavior, expert behavior. Aquilo que já está inconsciente, que já foi internalizado, necessita de bem menos atenção do que aquilo que ainda não foi internalizado.
O Schmidt, ele traz 2 exemplos. O primeiro é andar no sinal verde, que é algo muito automático, a gente não precisa pensar antes de... A gente sabe que o sinal verde significa ir e o sinal vermelho significa parar. Então, a gente não precisa ficar pensando, prestando atenção para fazer isso. A gente só vê o sinal verde e já avança. E outro é aplaudir quando uma performance acaba. Então, quando a gente está assistindo uma performance musical, um teatro, a gente sabe, a gente não fica pensando durante a apresentação, é agora que eu vou bater palma, é agora que eu vou aplaudir. Não, acabou, a gente já sabe, levanta e bate palma, porque são informações que já estão na nossa consciência, que já são inconscientes, e elas não necessitam tanto de atenção. Por último, ela é essencial no aprendizado. Então, tudo isso que eu trouxe aqui, todas essas características da atenção, servem para o aprendizado. Então, as modalidades, elas são muito importantes para o aprendizado, né? Quais modalidades eu vou usar para captar a atenção maior do aluno? A atenção deve ser estrategicamente alocada, então o aluno precisa prestar atenção em mim, eu vou fazer o máximo possível para que a alocação seja em mim como professor, né? E a ideia de informações internalizadas, principalmente no ensino de língua, a partir do momento que essas informações são internalizadas, elas se tornam automáticas, e aí é que você realmente aprendeu, né? Você não precisa mais prestar super atenção. Foi? Meu microfone não tá ligando. Foi. Ah, tá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa segunda referência teórica, né, que é a abordagem multissensorial. E o que é essa abordagem multissensorial? A gente parte do princípio, quando a gente vai bolar ali uma aula na abordagem multissensorial, a gente vai utilizar nas nossas práticas diversos estímulos sensoriais, assim, o tato, o olfato, a visão, movimentos corporais, até mesmo o paladar. A gente vai juntar tudo isso, que nem a Júlia tinha falado ali na primeira característica da atenção, né? A gente vai juntar tudo isso para potencializar a aquisição de conteúdo, né? Para otimizar aquela retenção de conteúdo para o aluno. Pode ir. Bom, cada pessoa aprende de um jeito, né? Então, a partir dessa abordagem, a gente garante que todos os estilos de aprendizagem sejam alcançados. Tem gente que prefere aprender com recursos visuais, né? Tem gente que gosta quando o professor leva um PowerPoint. Tem gente que gosta quando o professor faz uma atividade de interação. Tem sempre aquele aluno que precisa, tipo, mexer, né? Fazer alguma coisa com as mãos. Trabalhar em equipe. Então, dessa forma, a gente garante que todos os estilos de aprendizagem sejam alcançados. E não fica aquela aula clássica que a gente tem, né? Que o aluno fica sentado e ele só tem aquele estímulo ali da visão e da audição, assim, geralmente só audição, porque às vezes a gente nem tem um recurso visual mesmo. Pode passar. E a gente diz que a abordagem multissensorial ela é sequencial, sistemática, explícita e individualizada. Isso porque o conteúdo ele é transmitido de uma forma que ele vai desde os conceitos mais básicos, mais simples, até ele gradualmente ir evoluindo aos mais complexos. Cuidando para que nenhum aluno fique para trás ali, né? Nenhum aluno fique... não aprenda alguma coisa ali no início e depois não consiga evoluir mais. A instrução... Pode ficar... A instrução ela é feita sempre de forma explícita, tá? Ela é declarativa e é levado em consideração sempre todas as individualidades do aluno, todas as características individuais que ele tem. Então, o estilo de aprendizagem, como eu falei, quais são as dificuldades que ele tem, quais são as necessidades que ele tem, por que ele está aprendendo aquilo, tudo isso é levado em consideração na abordagem multissensorial. Isso acontece dessa forma, assim, nessa metodologia, porque esse tema da abordagem multissensorial, ele inicialmente, ele foi cunhado para casos, assim, de crianças que falam inglês como L1, né, como primeira língua, mas que estão tendo ali uma dificuldade de avançar, estão tendo dificuldade de aprendizado. Então, a abordagem multissensorial, ela aparece como uma forma de intervenção, né, para que essa criança não continue na aula tendo dificuldade. Se ela já não está conseguindo aqui no começo, depois ela vai acabar virando uma bola de neve, ela não vai conseguir
acompanhar os alunos. Então, a gente faz uma intervenção, coloca ela ali, dá essas instruções explícitas, acompanha as individualidades dela, para que daí ela possa seguir em frente. Por isso que tudo é feito dessa forma. Pode passar. Não, volta, que eu esqueci de falar uma coisa. Obrigada. Eu só ia falar que na nossa área de ensino de línguas a gente já usa essas práticas, né? Mesmo ela não sendo especificamente cunhada para isso, a gente meio que já adotou, assim. Quando a gente vai dar uma aula de inglês, a gente já faz atividades multissensoriais. Só que a gente não usa esse referencial teórico, a gente não tem essa relação. Então, a gente está fazendo aqui essa adaptação, né? Pegando essa teoria que a gente tem e trazendo para o ensino de línguas. Agora pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do conhecimento declarativo e do conhecimento procedural. Bom, basicamente o conhecimento declarativo, ele é parecido ali com o que a Julia tinha falado do novice, não lembro como é que fala, behavior, que é quando você tem ali um conhecimento, ele está ali na sua memória de curto prazo, você consegue usar ele, você consegue, explicar, mas você precisa de muita atenção para conseguir fazer aquilo, né? Que nem ela falou ali do carro. Você precisa estar o tempo todo prestando atenção no que você está fazendo, lembrando qual que é a regra, o que eu faço agora, o que eu vou fazer agora, para onde que eu olho. Então, isso é um conhecimento declarativo. Você precisa de um grande nível de atenção, um grande nível de outras funções executivas, ali como a sua memória, para conseguir expressar esse conhecimento. Já o conhecimento procedural, ele é uma coisa que ele já foi para sua memória de longo prazo. 5 minutos, vou correr. Ele já foi para sua memória de longo prazo, ele já está internalizado, ele você já aprendeu a dirigir, você não precisa mais disso. Ele é aquele conhecimento que você aprendeu, sei lá, no ensino fundamental, que o seu professor te passou, e ele explicou de um jeito que você nunca mais esqueceu, e até hoje você lembra, e você está ensinando para o seu filho agora, porque ele está internalizado. E você não precisa de atenção para explicar ele, e você consegue usar ele de forma metacognitiva, né? Você consegue aplicar ele em outras situações, se for necessário e tudo mais. Pode passar. Dito isso, né, como a gente já falou, a atenção ela é uma habilidade crucial para que o aluno consiga monitorar o seu processo de aprendizagem, para que ele não fique olhando para o barulho que está lá fora ou para o celular. E uma atenção bem desenvolvida, ela vai aprimorar a memória de longo prazo, porque essas habilidades cognitivas, elas estão todas interligadas, né? Então, se você tem uma memória de longo prazo bem desenvolvida, consequentemente, você vai internalizar aquele conteúdo com muito mais facilidade. Então, o seu conhecimento não vai ser só declarativo, ele vai ser procedural, você vai realmente aprender a internalizar. Pode ir. Aí, rapidinho, as implicações pedagógicas do nosso trabalho, né? James e Haynes, que são os principais teóricos ali da nossa pesquisa, eles dizem que a aprendizagem de GL2, que é a segunda língua, ela é potencializada quando a gente usa práticas pedagógicas que explorem essas capacidades cognitivas. Então, ali, essas coisas da atenção, a memória, né, o tal do brainstorming, que todo professor de inglês usa o tempo inteiro para recuperar a memória prévia dos alunos, tudo isso potencializa o aprendizado. E essas estratégias multissensoriais de ensino, elas são capazes também de potencializar a atividade cerebral e melhorar a retenção de conteúdo, justamente por a gente estar usando vários estímulos sensoriais, né? O cérebro vai estar trabalhando de várias formas ali. Então, por isso que a gente vai ter essa potencialização. E também a importância de a gente trazer aulas temáticas nessas aulas, né? A aula temática, o aluno, ele consegue se ver no conteúdo, ele vê sentido no que ele está aprendendo, né? E isso também é crucial para que ele consiga prender a atenção. Se o aluno está tendo uma aula que não tem um tema sobre nada, ou é uma coisa que ele não se reconhece, ele não vai reter atenção. A possibilidade de que ele vai ficar prestando atenção no celular é muito maior. Então, por isso também a questão das aulas temáticas. E essas são as nossas referências. A gente gostaria de agradecer também, primeiramente, as nossas professoras orientadoras, né, a professora Fabiana e a professora Jaqueline, que ajudaram muito a gente nos nossos slides, nos nossos resumos, nas nossas pesquisas.
E também aos professores Jennings e Haynes, que concederam para a gente a oportunidade de a gente poder usar o material teórico deles para fazer a nossa pesquisa. Essa primeira parte da nossa pesquisa, né? Que a gente ainda pretende aplicar ela com seres humanos e tudo. E a gente vai submeter ao comitê de ética. E é isso aí. Obrigada. Obrigada. Eu quero dar parabéns para as meninas que abraçaram, né, essa empreitada. Não é um tema simples, né, a atenção, a abordagem multissensorial como um todo. As meninas fazem parte do projeto, a Júlia esteve presente em um período, né, e a Juliana continua fazendo parte do projeto. Então, nós estamos num processo, na verdade, né? É uma pesquisa que está em andamento, assim como as pesquisas dos demais participantes do grupo, que vão apresentar na semana que vem. Então, eu gostaria de esclarecer que, nesse momento, as pesquisas, elas estão nesse levantamento teórico, e o próximo passo agora é o desenvolvimento da metodologia para que a gente possa fazer a proposta e submeter ao comitê de ética. Como nós estamos usando, em grande parte, um material que nos foi cedido, né, de 2 autores, como as meninas fizeram no agradecimento do Dr. Haynes e da Terry James, a gente precisa percorrer todo esse caminho, né, para poder fazer a pesquisa propriamente dita, porque eles exigem todos esses parâmetros e todas essas etapas. Então, as meninas estão de parabéns, a Jaque e eu estamos, assim, muito orgulhosas, não só delas, mas do grupo como um todo, que abraçou, né, essa empreitada, como eu falei antes, porque não é fácil. E, assim, elas são muito dedicadas, a gente vê pela qualidade do trabalho, né? O tema realmente não é simples, e a gente está podendo colocar na prática tudo isso que a gente está estudando. Então, nós estamos lá do mais simples e trilhando para o mais complexo, e realmente conduzindo pesquisa com seres humanos, que eu acho que isso é o mais interessante. E podendo colocar mais uma vez na prática a formação do professor pesquisador, que é um viés, assim, muito marcante dentro do nosso curso. Então, assim, eu e a Jaque não nos cabemos de orgulho. As meninas estão de parabéns. A gente que agradece, prof, porque realmente não é fácil, né? Não é um tema fácil, mas que nem a Ju falou ali no chat, assim, quando a gente tem uma boa orientação, tudo fica um pouco mais fácil, né? Então, a gente que agradece muito. Eu agradeço muito também, prof. Foi tudo muito ótimo e fico muito ansiosa para continuar essa pesquisa. Eu só queria responder a pergunta da Jennifer rapidinho. Se eu ia colocar ali a pergunta da Jennifer, né? Ela perguntou se vocês têm interesse de levar as reflexões para o TCC. Então, eu não é a minha área, acho que é mais a área da Ju, eu não tenho tanto esse interesse, mas eu acho que a Ju tem bem mais, né, Ju? Sim, eu tenho, sim. Eu estou delimitando agora, assim, meu TCC, mas eu vou levar mais, assim, para a área de cognição, atenção, memória. Provavelmente vou usar ali a questão das abordagens multissensoriais, até porque agora a gente tem muita teoria, né? A gente tem muita leitura sobre isso. Então, é, tipo, muita coisa a se aproveitar para o TCC. Então, com certeza. Eu vou só fazer um adendo, mesmo para quem não vai trabalhar tanto com essa área, né, como a Juliana mencionou e a Júlia colocou que a área dela é uma outra. Mesmo assim, gente, vamos nos lembrar que nós somos todos professores em formação, né? Então, todas essas informações, elas vão auxiliar vocês na sala de aula, na prática da sala de aula. E, como a Júlia mencionou numa reunião lá atrás, né? Não interessa se você vai dar uma aula de literatura, se você vai dar uma aula de tradução ou se você vai dar uma aula de língua. Tudo que vocês estão aprendendo enriquece a sua formação enquanto professor. Então, você pode usar esses ensinamentos e aplicar
para a sua aula, né? Então, eu acho que é válido de uma maneira em geral, ok? São ensinamentos que vão informar qualquer área que vocês optem por pesquisar ou por atuarem.